Olá! Com grande dia que vamos iniciar esse estudo. Hoje começaremos o capítulo 3 da criação. Esse capítulo vai ser dividido em duas partes. Ele pertence ao livro primeiro, cujo título é As Causas Primárias. Nós já vimos 2 capítulos desse primeiro livro. Então, vamos começar nossos estudos? Vamos pedir a Deus que nos auxilie na compreensão desses ensinamentos e que eles possam nos auxiliar a modificar a nossa visão de mundo, a nossa forma de nos relacionarmos com a natureza e com Deus. Que assim seja. Vamos então, amigos, começando esse capítulo falando sobre a formação dos mundos. Uma coisa interessante sobre a formação dos mundos e que os espíritos deixam muito claro e vão retornar esse assunto várias vezes é que muitas das coisas que são questionadas pelo homem não são compreensíveis atualmente na nossa condição evolutiva. O Rogério já citou isso no capítulo Deus, quando ele falou da nossa compreensão em relação a Deus e que os espíritos falam que nos falta um sentido. E em várias questões nós vamos estar encontrando essa afirmativa dos espíritos, colocando a nossa dificuldade de compreensão, que nós ainda não alcançamos a evolução necessária, a amplitude de pensamento, a inteligência, né? A amplitude da inteligência. Então, muitas das coisas nós vamos ter que nos contentar com as informações que nos são dadas pela ciência, pelos espíritos, e os espíritos também afirmam que conforme a ciência vai evoluindo, que quando existir algo em discordância para nós ficarmos com a ciência. Então, atualmente, a ciência já nos traz várias informações a mais do que Kardec tinha disponível em sua época. Por exemplo, e uma descoberta muito importante é que nós não temos um universo como antigamente nós achávamos, que o nosso universo seria a nossa Via Láctea. Hoje nós já sabemos que nós temos multiversos, isto é, nós temos várias formações iguais ou bem parecidas com a formação da nossa Via Láctea, isto é, os sistemas solares que vários, né? Vários sistemas solares que se organizam dentro de uma formação e que esses sistemas solares possuem um Sol e planetas, que esses planetas giram em torno desse Sol, e em relação à Via Láctea, ou ao nome que se dê a essa formação no que diz respeito às demais, né? Sistemas solares girando em torno de um núcleo, porque é isso que acontece na nossa Via Láctea, né? São milhares de sistemas solares que giram em torno de um núcleo e que dão uma forma espiralada. Não podemos saber se as demais formações iguais a essa têm essa formação espiralada, mas os cientistas afirmam a existência de multiversos. Tem uma historinha
que é sobre Newton. Eu adoro historinhas, porque elas mostram de uma forma legal, de uma forma fácil de entender e normalmente são ótimas para a gente gravar os ensinamentos, né? Então, Newton todo mundo conhece, cientista famoso, e Newton era uma pessoa que acreditava em Deus e convivia no meio com outros cientistas, muitos deles incrédulos. E Newton então pediu a um marceneiro muito hábil naquilo que ele fazia para que ele montasse um sistema solar. Só que ele queria um sistema solar que tivesse uma manivela, que ao girar essa manivela, os planetas tivessem o seu movimento e em proporção ao movimento feito real, ao movimento real, né? Então, um colega dele, um dia, passando pela sala de Newton, viu aquela construção e ficou maravilhado. E ao girar a manivela, ele constatou então essa movimentação dos planetas e perguntou a Newton, que naquele momento lia um livro: quem fez esse sistema solar, essa coisa tão maravilhosa? Newton nem tirou os olhos do livro e respondeu: ninguém. Seu colega ficou indignado e falou para Newton: como assim você não entendeu o que eu estou te perguntando? Quem que fez isso daqui, essa construção? Porque uma pessoa que tenha feito isso provavelmente é um gênio. Newton então se levantou, olhou para o sujeito e disse: você acredita que alguém tenha feito isso, mas isso pode ter sido uma junção ao acaso e se formou sem ter ninguém feito, foi simplesmente ao acaso. Aí esse colega ficou muito bravo e falou para Newton: você acha que eu sou tolo de acreditar que ninguém tenha feito isso? Eu simplesmente quero saber quem fez, porque eu achei uma criação de um gênio. Aí Newton, muito tranquilamente, muito pacientemente, disse a esse colega: muito me estranha que você pense que alguém possa ter feito essa engenhoca, sendo que quando você observa a criação do sistema solar real, você não acredita que tenha sido alguém que tenha feito. O Rogério já citou o Big Bang, mas nós vamos então agora falar um pouco mais sobre ele, porque diz respeito à criação do multiverso. Então, nós temos essa teoria, uma teoria científica, onde os cientistas acreditam que há aproximadamente 13,7 bilhões de anos ocorreu essa explosão, que seria o quê? Existiria em um ponto uma grande aglomeração de matéria e essa matéria, num determinado momento, devido a esse grande acúmulo, explode. E aí, a partir dessa explosão, tem a criação, então, desse multiverso. Nessa outra imagem, tem uma ilustração melhor
que mostra, então, aqui inicialmente, nesse ponto amarelo, é uma simbolização, claro que isso não é o real, né? É apenas um símbolo. Aqui um grande ponto, então, de energia, havendo a explosão. A partir dessa explosão, a expansão, cada pontinho desses representando uma formação que seria semelhante à nossa Via Láctea. Então, vocês veem que conforme vamos caminhando aqui, vai ocorrendo uma expansão, isto é, o espaço que existe entre os planetas, entre as formações semelhantes à nossa Via Láctea, elas vão ficando cada vez mais distantes uns dos outros. E existe uma teoria, então, que fala que o universo, ou esse multiverso, ele faz movimentos parecidos com o movimento do nosso coração, um movimento de expandir e o movimento de contrair, e que existiriam, então, ciclos. Então, ciclos de expansão, ciclos de contração. E nós ainda estaríamos dentro desse ciclo de expansão que durariam aí vários e vários séculos, nem anos, séculos. Então, muito tempo que faria essa expansão e depois haveria essa contração. Os fundamentos desta teoria, a teoria do Big Bang, são baseados nos resultados de observações feitas por físicos e astrônomos que demonstram que o universo encontra-se em constante expansão. Em 17 de março de 2014, foi feito um importante anúncio relacionado ao Big Bang. O Centro de Astrofísica de Harvard, Smithsonian, afirmou ter achado evidências de uma violenta e rápida expansão do universo ocorrida frações de segundo após o Big Bang. Então, ele está falando o quê? Que houve essa explosão, esse Big Bang, e a partir dessa explosão, então, foi-se expandindo aqui ele fala em universo, mas que na verdade hoje a gente sabe que é um multiverso, né? Eu vou usar a palavra universo para ficar mais fácil para a gente se comunicar, mas quando eu falar universo, pensem em várias formações parecidas com a nossa Via Láctea. Então, aqui trago uma outra ilustração que mostra assim, bem claramente, mais detalhadamente, essa expansão do universo. Então, aqui no início, o grande clarão, a grande explosão e essa expansão, esse distanciamento entre as várias formações aí de sistemas, os vários sistemas, estão sempre expandindo, sempre essas distâncias entre uma formação e outra aumentando. Isso é o que se tem isso é o que se tem a nível de observação dos cientistas. E aí tem uma frase muito interessante de Théophile Gautier: o acaso é talvez o pseudônimo de Deus quando não deseja assinar. Porque muitos incrédulos afirmam em várias criações, na criação do universo, na criação dos corpos, na criação dos vegetais, serem obra do acaso. Mas se formos observar detalhadamente, e até a lei da física afirma, né, que a tendência dos corpos, quando é colocado ao acaso, é que se haja
que não se haja organização, que se haja uma bagunça, vamos assim dizer, né? Uma desorganização cada vez maior. Então, como que o universo funciona tão perfeitamente? Pensem no nosso sistema solar. Cada planeta girando em torno do Sol numa determinada órbita. E se de repente um planeta escapasse da órbita dele? Será que se fosse ao acaso isso não aconteceria? A gente sabe que se mudasse poucos graus a esse movimento circular que a Terra faz em torno do Sol, já seria impossível a vida. Já se fez, já existem estudos a respeito disso, que haveria um resfriamento ou um aquecimento, dependendo de como fosse essa mudança tão grande, que seria impossível a vida humana, essa organização de vida, né? Não só humana, mas talvez dos animais, das plantas, esse tipo de organização que nós temos hoje seria impossível. Então, será que essas criações foram feitas ao acaso? E aí eu fico pensando no corpo humano. Para quem estudou a anatomia do corpo humano, a perfeição que é o funcionamento. Então, nós nos alimentamos, nós temos a boca onde introduzimos o alimento, fazemos a mastigação, na mastigação já é misturada a saliva, onde vai começar a digestão dos alimentos, e aí existem os movimentos do esôfago que vai levar a comida até o estômago, e lá existe a produção de gases, de ácidos que vão digerir esse alimento, e que o alimento que não serve é expelido do nosso organismo através do intestino, e que existe a absorção daquilo que é importante para o nosso organismo através também do intestino, do rim, dos vasos todos. E se formos pensar em tudo, sistema circulatório, nosso pensamento, a perfeição, como que esses organismos podem ter sido criados ao acaso? Fica a pergunta, a grande questão que não quer calar. Vamos falar agora sobre o subitem formação dos mundos. Os espíritos deixam claro que não podemos compreender muito do que diz respeito à criação dos mundos e dos seres vivos, assim como sua duração. Então, como eu disse anteriormente, nós ainda temos dificuldade no que diz respeito à compreensão, porque a nossa inteligência ainda não está suficientemente desenvolvida para que possamos compreender tudo o que diz respeito à formação e à criação dos planetas, dos mundos, até mesmo a respeito da nossa criação. Existem informações que a ciência ainda não nos trouxe, elos que ainda faltam, e nós nem da parte da ciência, nem da parte dos espíritos nos faltam elementos. Os espíritos falam que o conhecimento tem que ser em doses homeopáticas, tem que ser aos poucos, porque senão nós não temos condição de compreender tudo. E é isso que eles vêm fazendo. De tempos em tempos, os espíritos trazem comunicações, médiuns escrevem novos livros esclarecedores que vão ampliando o nosso horizonte, a nossa compreensão, e dessa forma vamos então construindo esse conhecimento a respeito da criação das coisas, né, da criação dos mundos, dos orbes e
a respeito de Deus e tudo mais. O universo é obra de Deus, portanto, não existe de toda a eternidade. Isso está lá na questão 37. Então, se Deus criou tudo, então não pode existir nada que seja eterno, porque eterno é só Deus. Tudo, as coisas podem ser imortais. Nós, seres humanos, somos imortais, mas não somos eternos. Eternos é a único ser eterno é Deus. Por que eterno? Porque não teve princípio e não terá fim. Como tudo foi criado por Deus, então tudo teve um princípio, portanto, não é eterno. Deus criou o universo por sua vontade. Isso está lá na questão 38, inclusive essa citação bíblica que nós encontramos lá no livro de Gênesis. Não confundam com a Gênese de Kardec, mas o livro de Gênesis, lá no Velho Testamento, onde está escrito: Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Então, essa citação bíblica nos informa que tudo foi criado por Deus, segundo a sua vontade. Isso é, a vontade de Deus. Deus quis criar as coisas. Deus teve essa vontade de criar. Lá na questão 39, os Espíritos nos diz: os mundos são formados pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. É tudo que compreendemos. Então, essa é a informação que os Espíritos conseguem nos dar de acordo com a nossa compreensão. Que existe uma matéria disseminada no espaço e que essa matéria, então, é condensada e daí formam-se os mundos. Nós já temos a informação também através das várias da diversidade de material que os espíritos nos trazem, que existe o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal ocupa o universo, ocupa todos os espaços, ocupa os espaços. Quando nós falamos que fora da Terra, dessa camada de ozônio, existe o nada, né? Que existe o nada entre o planeta Terra e a Lua, não. Isso não é verdade, não é verdadeiro. Nós já sabemos que esse espaço entre os planetas, entre os sóis, né? Entre os sistemas solares, todo esse espaço é ocupado por esse fluido cósmico universal. Então, como que os mundos, como que a matéria é criada? Esse fluido cósmico universal, ele é o princípio da matéria, ele é o básico. E esse fluido, ele é suscetível à transformação, a mudanças. Então, através da transformação desse fluido é que os mundos vão sendo criados. A transformação e a condensação, porque ele é um fluido muito etéreo, tão etéreo que nossos olhos físicos não conseguem vê-lo. Eu sei que é bastante complexo tudo isso que nós estamos tratando, é uma informação bem. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nisso, mas não se aflijam, porque essas informações elas vão sendo retomadas ao longo dos estudos, ao longo dos anos. Kardec tem essa preocupação de, ao trazer uma informação nova, depois ele retoma essa informação e vai explicando e vai esmiuçando. Então,
Não se preocupem. Se vocês não compreenderam, nós vamos ter um momento para esclarecer essas ideias, mas não se preocupem, porque todos esses conceitos vão ser retomados e explicados melhor. Lá na questão 41, os espíritos nos dizem que os planetas são criados por Deus e desaparecem, que é a perenidade da matéria. Então, tudo que é material, ele tem início e tem fim, tudo. Nós nascemos e morremos. As plantas nascem e morrem, os animais, isso diz respeito às coisas que nós percebemos no mundo que nos cercam. Mas os planetas também, eles têm uma criação e eles têm um fim, eles desaparecem, eles morrem, né? Morrem. Então, o nosso planeta Terra teve um início e ele vai desaparecer um dia. Só que a duração dos planetas é muito grande, eles duram bilhões e bilhões de anos e provavelmente nós não veremos o final do planeta Terra. E lá na questão 43, existe a informação de que no começo tudo era caos. Aos poucos, cada coisa tomou o seu lugar. Então, se nós lembrarmos lá das informações científicas, né? Porque não tinha ninguém lá nessa época, na época do início do nosso planeta, a informação que nós temos é que era tudo caos, não tinha organização nenhuma, não tinha vida nenhuma, era muito quente e o que existiam eram gases, a formação rochosa, a terra era rochosa e era tudo fogo, tudo incandescente e não tinha nenhuma espécie de vida. Só que aos poucos o planeta, o solo, né, foi resfriando, aqueles gases foram se dissipando, aí foi se formando a camada de ozônio, a camada composta pelos gases que hoje compõem o planeta e foi separando a água da terra, aí foram vindo as primeiras formas de vida que aconteceram no meio aquático. Então, essa formação, esse início da Terra foi lento e longo. Nós temos a informação também científica que o homem surgiu há pouco tempo, em relação, claro, com o tempo da Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, esse desenvolvimento, essa organização foi se dando pouco a pouco, lentamente, até que foram surgindo, foi dando início a uma condição favorável à existência de alguma forma de vida que foram os primeiros seres foram bem simples. E lá na questão 44, a Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. E essa informação é muito interessante, que a formação dos seres, seja lá animal, planta ou ser humano, elas não surgiu do nada, que já tinha esse germe, esse início aqui mesmo no planeta.
E nessa mesma questão 44, ainda temos essa informação: os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, aqui os espíritos fazem um paralelo para o nosso entendimento. Quando nós temos uma semente, nós plantamos essa semente e ela leva um período até quebrar aquela casquinha que envolve a semente, até o primeiro brotinho vir à tona. Então, ela precisa, e aí, dependendo de cada espécie, é esse período que demora até a germinação. Mas o fato é que todas as sementes precisam desse período até que ocorra a germinação. Assim, os espíritos falam que aconteceu com toda a espécie viva do planeta. Existia já esse germen, esse germen levou um tempo até que eclodiu, até que surgiram as primeiras formações. Então, como eu disse, eram seres bem simples, unicelulares. Eu coloquei aqui ao lado uma imagem ilustrativa desses seres. Então, surgiram na água e ao longo do tempo, então, esses seres foram se tornando mais complexos, até o surgimento, que fosse favorável ao surgimento do ser humano. Então, aqui existe uma outra ilustração sobre isso, né? Que os seres surgiram de formações bem simples. Então, aqui no pé dessa árvore, né? Aparecem elementos, né, formas de vida bem simples que vão se especializando, se tornando mais complexa, né? E dela, então, vão surgindo outros, né, vão surgindo como se fossem braços, né, de especialização, elas vão se dividindo, vão formando outras espécies, e assim foi a evolução, assim foram o surgimento dos seres. E lá no livro A Gênese, Kardec fala que os animais de organização complexa não são mais do que uma transformação ou um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior. A princípio insensível por quê? Porque essas transformações em seu início não eram perceptíveis. Tem até princípios da biologia que falam que os seres eles vão se adaptando à situação climática, à situação que eles encontram no planeta, e quando uma espécie não consegue se adaptar, ela acaba desaparecendo. Então, nós tivemos o desaparecimento, se nós pegarmos a história de várias espécies, assim como tivemos a transformação, como por exemplo o nosso elefante. Ele provém de formações bem anteriores, lá do tempo ainda onde existiam os eram seres bem rudimentares. O elefante ele era peludo, ele era bem diferente do que ele é agora, grande, e ele foi se transformando. Então, a princípio, essas transformações não são perceptíveis, até que
chega um momento em que existe uma diferença bem grande entre a espécie do jeito que ela está e a espécie que deu origem a ela. E isso aconteceu com todos os seres vivos. Essa transformação, essa mudança, essa adaptação até chegarmos ao que somos hoje. E muito provavelmente existirá ainda mudanças e espécies que hoje não são conhecidas vão desaparecer. Essa é a tendência normal. As espécies vão se transformando, o clima vai se transformando e até nós, homens, sofremos essa transformação também, porque se pegarmos o início da raça humana, da espécie humana, nós éramos muito diferentes, éramos mais baixos, tínhamos crânios maiores, éramos peludos, braços mais longos. Então, é muito interessante consultarmos a história e percebermos essa transformação, essa mudança de todas as espécies e que os espíritos vêm nos trazer. Então, essa informação dos espíritos, ela já é comprovada pela ciência. E lá na questão 45, antes da formação da Terra, os elementos orgânicos estavam em estado fluídico pelo espaço ou em outros planetas. Se chama princípio latente de vitalidade. Então, como nós já conversamos, nós temos o fluido cósmico universal que preenche todos os espaços. Então, muitos seres são a transformação e a condensação desse fluido, outros seres, esse início foi em outros mundos e daí foi trazido para a Terra. Então, nós temos que ter em mente que nós não temos vida apenas no planeta Terra, nós temos vida em todos os planetas. Às vezes essa vida não permite que esse olho físico veja, não sensibiliza a nossa ótica, os nervos oculares, eles não são sensibilizados por toda a espécie de informação da matéria. Existem formas materiais que não nos são visíveis. Então, existe vida em outros planetas e esta vida, essa forma, essa organização pode ter sido transplantada aqui para a Terra. A espécie humana estava entre os elementos orgânicos contidos na Terra, vindo a seu tempo. Então, assim como tudo, a espécie humana também estava latente, também estava em germe e teve o seu princípio no momento que as condições climáticas, as condições do ambiente eram propícias. E isso é interessante, porque cada espécie ela só começa quando ela encontra condições ambientais propícias. Antes disso, para que os espíritos que governam o nosso planeta iriam iniciar uma espécie se ela não teria condição de vida? É uma coisa até lógica, né? Então, segundo a lógica e segundo a informação dos espíritos, todas as espécies estavam latentes, assim como a espécie humana, e teve início quando as condições climáticas, as condições ambientais eram propícias para que essa forma de vida tivesse continuidade.
E aí os espíritos trazem um outro subitem que é o povoamento da Terra. E nesse subitem eu vou trazer informações não só do Livro dos Espíritos, porque existem informações muito ricas na bibliografia espírita que nos informa a respeito disso. Porque lá na questão 50, os espíritos trazem que Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. Então, nós temos na Bíblia, falando lá no Velho Testamento, a informação que tudo deu início com Adão e Eva. Só que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, ele usa de uma linguagem simbólica. Então, Adão é um símbolo, não é um ser humano, um ser real. E a informação que nós temos, que quem nos traz essa informação é o Espírito Emmanuel, que deve ser conhecido de vocês, se não for, procurem a bibliografia dele, que é uma bibliografia muito rica. Ele escreve um livro que trata desse povoamento que se chama Exilados de Capela, que é um livro muito interessante. Então ele fala disso logo lá no começo desse livro. Ele fala que Adão não era um ser, mas representava uma raça, a raça adâmica. Que essa raça adâmica, ela veio de uma galáxia, isso é uma forma, que nem nós temos a Via Láctea, eles lá têm essa galáxia chamada Capela, de um dos planetas dessa Capela. Então aqui, olha, ao lado esquerdo, nós temos, né, aqui nós temos uma imagem da formação de várias formações aí, né? E dentro da formação do cocheiro, nós temos um sistema chamado Capela. Então, um dos planetas desse sistema de Capela foi que deu origem a essa raça adâmica. Eles vieram aqui para a Terra colaborar com o povoamento. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela atingira a culminância de um de seus ciclos evolutivos. Já é parte desse livro, A Caminho da Luz. Então, Emmanuel nos fala o quê? Há muitos milênios, então faz muito tempo, né? Esse orbe, esse planeta lá da formação de Capela atingir a culminância. O que é atingir a culminância? Ele chegou num ponto, ele era um planeta de provas e expiações, assim como a Terra hoje é, e ele chegou a um ponto que ele iria passar de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, ele viveu aquilo que nós estamos vivendo hoje, a transição planetária. Então, neste momento de transição planetária é que ocorre o que ele vai descrever agora. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando a consolidação das penosas conquistas daquele povo. Então, o povo queria evoluir, queria progredir, mas tinham algumas pessoas que eram muito rebeldes e que estavam impedindo esse povo de progredir. Uma ação de saneamento geral os alijaria, os retiraria daquela humanidade. Então, o que aconteceu? Aqueles espíritos rebeldes, eles foram retirados deste planeta
do orbe de Capela. E aí, vai fazer o que com esses seres? Vai retirar e vai largar jogado por aí? Não. Deus é perfeita justiça, é bondade, é misericórdia. Jamais ele abandona nenhum de seus filhos, seja de que planeta for. Então, houve a limpeza daquele planeta, né? Saneamento é a limpeza geral, e aqueles espíritos rebeldes foram retirados dali. E o que aconteceu? As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram localizá-los na Terra, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando também o progresso de seus irmãos inferiores. Então, o que Emmanuel nos conta nesse livro? Que existia seres humanos que eram de origem terrestre, que eles se originaram aqui na Terra e que naquele momento ainda permaneciam na Terra. Só que esses seres, e aí esse momento que a Terra estava vivendo, era o momento do quê? A Terra era um mundo primitivo, então vamos lá lembrar dessa classificação que depois no próprio livro dos Espíritos, Kardec vai falar novamente sobre essa classificação. Mas Kardec nos diz que os mundos são classificados em primitivos, provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos perfeitos. Kardec depois vai esmiuçar isso daí, nós vamos estar vendo mais para frente. Mas o fato é que a Terra naquele momento era um mundo primitivo. Assim como Capela estava mudando, a Terra também, só que a Terra estava passando de mundo primitivo para mundo de expiações e provas. Então, esses espíritos que eram de Capela, eles não tinham mais espaço para viver lá, porque eles eram rebeldes, eles já não o que eles acreditavam, a forma de vida deles, estava bloqueando o desenvolvimento daquele povo, já não tinha mais lugar para eles. Mas a vinda deles aqui para a Terra significava um impulso. Eles eram muito mais desenvolvidos do que os seres que habitavam aqui. Então houve uma reunião, isso Emmanuel fala que houve uma reunião entre os espíritos que dirigem esses orbes e foi combinado entre eles, foi resolvido que esses espíritos retirados desse orbe de Capela estariam habitando a Terra. E Emmanuel também trata de uma reunião que Jesus teve com esses espíritos vindos desse orbe de Capela. É muito lindo esse livro. Quem tiver curiosidade, é uma indicação muito boa, assim, é um livro muito legal, quem gostar do tema, né? Então, esses espíritos vieram aqui para a Terra e passaram a conviver com estes outros seres primitivos. Imaginem, eles tinham um desenvolvimento razoável lá nesse orbe de Capela. Vamos comparar conosco hoje. Nós temos computador, energia elétrica, ar-condicionado, temos celulares, WhatsApp, Google Maps, grandes facilitadores da nossa vida. Muitas coisas que são compradas no supermercado. Como que era a vida nessa época primitiva aqui na Terra? Os homens eram homens da caverna, eles moravam em caverna, não eram homens da caverna que moravam em cavernas. Estavam descobrindo o fogo, não tinha
tinha uma agricultura muito rudimentar, vivia da pesca, da caça. Então, o desenvolvimento desse povo era nada. Então, agora vamos nos colocar no lugar desses capelinos. Eles chegaram aqui, reencarnaram, não existia nada. Imaginem como eles se sentiram. Então, quando a Bíblia trata do paraíso perdido, que é uma outra linguagem simbólica, ela está falando dessa vinda dos capelinos. Eles saíram de um orbe que tinha uma evolução bastante grande e vieram para um outro orbe primitivo. Eles perderam o conforto que eles tinham adquirido e tiveram que recomeçar do zero. Eu penso que foi informação demais, né, para esse tópico. Temos ainda a continuação desse capítulo sobre a criação. Então, nós nos despedimos por aqui. Espero que a curiosidade de vocês esteja bem aguçada, porque eu fiquei encantada quando eu comecei a descobrir todas essas informações e fui fazendo paralelo com o que nós estamos vivendo. É bastante interessante. E que possamos continuar firme e forte nos nossos estudos. Muita paz.